Shalom, amados. Então, meus amados, o povo de Yahoo, né? O povo de Yahoo, a Shalom deles sobre as suas vidas, proteção, livramento, né? Provisão deles sobre as suas casas. Eu faço sempre meus vídeos direcionado mesmo ao povo de Yahoo. Veja bem, eu sempre me coloquei à parte enviando uma mensagem para que seja útil para as pessoas, né? Que possa acrescentar na vida delas e trazer entendimento delas, né? Mas eu vou colocar algumas coisas aqui que eu não gostaria de colocar, até porque nem para mim me soa bem, mas eu fui cobrado em tomar uma posição, né? Cobrado do próprio Criador do Universo, de assumir uma posição, uma postura, né? Não como líder do povo, não como mestre, não como guia do povo, mas alguém para tentar tirar alguns dessa confusão, desse embaraço que foi plantado nesse mundo aqui, né? Pelos cristãos e pelo judaísmo, pelo povo que se diz povo do Criador, no entanto são sinagogas de Satanás. Essa que é a grande verdade. Apocalipse 3:9, Apocalipse 2:9 fala isso. Se dizem ser do Criador do Universo, antes são sinagogas do Satanás. Veja bem, há uma grande questão, sempre quando a minha história com o Yahoo, ela é uma história bem particular. Porque o próprio Yahoo, eu entendo dessa forma, ele me visitou há uns 20 anos atrás. Um ser de luz me visitou e me falou um monte de coisas, né? Uma das coisas, ele diz assim, que ele era o meu formador, o meu criador, que não era para mim temer, que ele me sustentaria e me calçaria, né? E eu, naquela época, eu até eu fiquei assim meio, né? A gente fica meio assim, o que é isso, o que está acontecendo, né? E foram várias coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida. Eu nunca aprendi nada, nem em site, nem na internet, nem estudando isso aqui. Tudo foi ministrado. É lógico que as coisas fecham uma com as outras, né? As coisas do Criador, elas fecham, elas encaixam. Não é verdade? Eu já conhecia a Bíblia, conhecia muito bem, mas ele foi ministrando no meu coração. Tanto é que quando ele me falou sobre a Bíblia, foi ele que me falou sobre a Bíblia, porque eu estava no sistema religioso ainda, e ele falou, olha sobre a Bíblia, vai estudar sobre a Bíblia. E depois que tudo, que eu entendi o que era a Bíblia de fato, o que tinham feito com as Escrituras, ele me falou assim, se prepare. E ele tem ministrado no meu coração todo dia. Ele me mostra coisas que vai de contramão a tudo aquilo que esse sistema tem ensinado. É muito complexo tudo. Tem muitas coisas que não dá, que são coisas que eu fico para mim, porque não tem como compartilhar. Essa noite mesmo eu tive uns sonhos e tive entendimentos que eu vou falar para você. Eu tô até... Eu nem levantei hoje da parte da manhã. Por quê? Porque minha cabeça girava com relação a tudo aquilo que foi falado. E é totalmente assim, meio que loucura muitas coisas, né? É loucura as coisas de Yahoo. Nunca ouviram o povo de Yahoo, nunca ouviram o Criador do Universo. E eu não vou esperar que ouçam a mim, né? Mas eu tenho por obrigação colocar algumas coisas, né? Então veja bem, eu creio, eu sei que muitas pessoas falam aí, algumas pessoas que eu compartilhei a minha história sobrenatural, eles falam que quem visitou não foi o Criador do Universo, foi o outro. Bom, isso é entendimento deles, eu tenho as minhas convicções, eu sei quem fala comigo. Porque aquele que fala comigo, as coisas são muito claras, são muito visíveis, ela me traz paz, ela me traz tranquilidade, ela me traz convicção, ela me traz certeza. E elas se encaixam, uma coisa que ele fala ali, outra aqui, ele me mostra visões, entendimentos do que vai acontecer, do que aconteceu já. Ele me mostra coisas sobre meus filhos, sobre minha família, sobre pessoas que circulam, que estão no meu dia a dia. E eu começo a analisar as coisas e faz todo sentido, fecha tudo, é a grande verdade mesmo, né? Para mim, no meu entendimento. Então eu sei que muitas pessoas vão entender da forma deles, mas eu não estou preocupado como você entende. Eu preciso eu entender e eu ter as minhas convicções. O próprio Criador falou comigo quando ele falou, me mandou levar os nomes, porque os nomes que eu levo, Yahushua e Yahoo, foi ele que me deu. Ele diz assim, ele me mostrou os nomes e diz assim, anuncia esses nomes.
Então, para mim, não tem gramática, para mim, não tem mais nada. Nada pode interferir nisso, nada pode me tirar desse caminho, nada pode me trazer outras convicções, porque eu ouvi do próprio autor da vida, do Ser Supremo Criador. E tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, sobre o nome dele na natureza, né? Muitas outras coisas, não vou entrar nesse detalhe, só que eu quero dizer o seguinte: agora existe, ele sempre falou comigo que eu teria muitos problemas, e sempre tive, desde o começo. Eu fui massacrado pelo sistema religioso, juntaram um monte de pastores para falar mal de mim, judeus, e muitos entendidos aí da palavra. Eles tentam me detonar, tentam me derrubar todo dia. E muitos dos nomes têm sido caídos. Vocês podem perceber que muitos nomes caíram, nem se falam neles mais, aqueles que eles colocaram. E cada vez o inimigo vem montando estratégias e aperfeiçoando as suas estratégias para trazer embaraço e engano. E isso é muito evidente, é muito claro, essas coisas. Então veja bem, hoje o que mais pega hoje é a questão do Yahushua. Porque na gramática hebraica não tem ditongo, então eles dizem que é Yahushua, né? Yau, e fica aí discutindo, fica debatendo, fica desafiando, entendeu? Eu posto meus posts, eu nunca desafiei, fui imposter de ninguém desafiar, tá certo? Eu levo uma mensagem, eu não imponho nada para ninguém, tá certo? Eu levo uma mensagem pronto, e eles gostam de desafiar. Eu vou falar uma coisa sobre esse povo. Primeiro o seguinte, o povo que se diz judeu, o que tem judeu com o Criador do Universo? O que tem judaísmo com o Criador do Universo? O povo dele era Yahudi. Quem se coloca como judeu e entende que é um judeu, na verdade ele não entendeu nada ainda. Ele nem tem parte com o Criador do Universo, e eu vou te mostrar a verdade. Eu vou te mostrar dentro das escrituras que vocês leem. Olha, veja bem. Então, para mim já é ponto final. O nome dele está na raiz da fala humana. O nome dele está na natureza. Principalmente, não tem outra percepção maior de uma criança. Porque a própria palavra diz que ele suscitaria o perfeito louvor da boca das criancinhas para envergonhar os seus inimigos. E a criancinha, só você observar, você vai ver. Toda a natureza clama e toda a natureza, ela adora Yahweh, toda a criação. E está implantado na criação o nome dele. Não queira você achar que gramática, que escritura, que judeu, que esse povo aí, ele vai trazer a verdade para você. Eles montaram um projeto para que não haja mais memória do nome. Um projeto. Eu trabalho com projeto. Eu faço projeto com o bombeiro, eu faço projeto de casa. Projetos são detalhes, você tem que fechar tudo. Detalhes e detalhes e detalhes. Então, quando se monta um projeto, olha todos os detalhes para ocultar. Se montaram um projeto para ocultar, olharam todos os detalhes para ocultar esse nome. Então, esse nome não está em gramática hebraica, não tá com isso. E pode estar com alguns Yahudis lá, que é o nome de ensinar de geração para geração, que vai trazendo. E o povo dele sempre foi pouquíssimos, né? O povo dele sempre foi pouquíssimo, e quem realmente fala dele não é ouvido, é suprimido, sempre foi suprimido. Mas vamos ser claros com relação a esse povo que se diz Criador do Universo. Vou falar para vocês o que ele fala deles. Em Armial, Jeremias 7:22 diz assim, olha, veja bem. Porque esse povo, eles colocaram um monte de regras, eles montaram as coisas que condicionavam eles, né? Que condiciona eles, a religião deles. Desde o começo foi assim. Então veja bem, vocês precisam entender muitas coisas. Eu tenho um vídeo que eu fiz há muito tempo, deve ter 3 ou 4 anos, até na verdade eu falava muito os outros nomes aí, porque eu queria falar daquela forma para que todo mundo entendesse. Hoje eu não tenho preocupação, entendeu? Com isso. Então eu levava muito, assim, tem os vídeos antigos, tem muitas coisas que precisam ser relevadas e entendidas, mas ele mostra as contradições que existem no Velho Testamento. Eu fiz do Velho. Eu poderia ter feito do Novo, porque no Novo há muitas contradições também. Mas eu tenho esse vídeo aí no canal, contradições contidas nas Escrituras. Vocês vão ver as contradições que tem aí. Eu quero que vocês me expliquem isso, vocês entendidos, né?
que me explica as contradições. Mas eu entendo elas. E quem buscar de fato vai entender o porquê daquilo. O porquê que uma hora diz uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa uma vez. Em Deuteronômio, nos 10 mandamentos, para não matar. Depois ele manda matar os egípcios. Em Números 3,17 ele manda matar os egípcios. Ele manda não furtar. Mandamentos em Deuteronômio. Depois em Êxodo 3,21 ele manda roubar os egípcios. E há muitas outras coisas. Então veja bem uma questão toda. Ele manda em Deuteronômios, em Êxodo, ele fala o seguinte, que é proibido qualquer estátua. Não é verdade? Isso é muito claro para todo mundo. A lei lá diz o seguinte, ele fala que é proibido qualquer imagem do que há em cima no Shoamayal, no céu ou na terra. Ele diz isso. Aí depois, no próprio Deuteronômio, ele manda fazer 2 querubins de ouro. Entendeu? Então ele fala que não é para fazer nenhuma imagem. Depois ele manda fazer 2 querubins de ouro. Bom, meus amados, é para vocês analisarem essas coisas. Desse povo que dizem ter as escrituras, dizem ter nela a vida eterna, contudo não ouviram o Messias. E que dizem estar neles a verdade, antes eles são sinagogas de Satanás. Vou falar, eu poderia pegar aqui, seria muito grande o contexto todo do que eu teria para falar disso aqui, mas eu vou colocar 3 versículos para vocês meditarem sobre toda essa parafernália desse povo que se diz povo do Criador do Universo, né, que se coloca na frente, se dizendo os donos da verdade. Vou falar para você o que o Criador fala para eles. Em Jeremias 7, ele diz assim, 7:22, ele diz assim, deixa eu só achar aqui, ó Yahu Tzovaião, Yahulim diz, para longe com todos os sacrifícios e ofertas, não foram nem ofertas nem sacrifício aquilo que eu pedi aos vossos pais quando os conduzi para fora do Egito. Não era esse o aspecto essencial do que lhe ordenava. O que eu dizia era, obedeçam-me e serei o vosso Criador eterno. Olha o que ele diz, obedeçam-me e serei o vosso Criador eterno. Quando eu coloco as coisas, eu coloco em obediência. Eu não gosto de falar certas coisas. Eu não queria falar certas coisas. E eu falo às vezes duro, eu falo coisas complicadas, difíceis. Eu sei disso, mas eu obedeço. E falo não para agradar homens. Eu falo que precisa ser falado e falo da forma que precisa ser falada. Dentro daquilo que é ministrado, que muitas vezes eu coloco as coisas, eu entro aqui para fazer um vídeo, eu não preparo nada. Eu pego, não preparo nada, não escrevo nada, é natural o que eu tenho para falar. Eu uso aqui as escrituras agora, como estou usando, para vocês verem que está escrito nas escrituras essas coisas. Então ele diz o seguinte, o que eu dizia era, obedeçam e serei o vosso Criador eterno. E vocês serão o meu povo. É obediência a ele, ao governo dele. Não interessa essas outras coisas. E vocês serão, façam simplesmente o que eu vos disse, e tudo vos correrá bem. Mas aí ele diz assim, mas não quiseram ouvir, continuam fazendo tudo o que lhes apetecia, seguindo o curso de seus próprios pensamentos rebeldes. Quem está falando isso? Yahweh falando para esse povo. Que eles não obedecem, que eles andam sobre os pensamentos rebeldes dele. Desde o dia em que vossos pais deixaram de ir até agora. Continuei a enviar-lhe os meus profetas dia após dia, mas não estiveram na disposição de os ouvir. Nem sequer fizeram esforço por isso. São duros e obstinados e rebeldes. Pior ainda que seus pais. Está escrito aqui, tem um contexto todo aqui, vocês podem ler. Vou ler 4, Yirmiyahu 4:22 para vocês verem o que Yahweh fala sobre esse povo, que se diz ser dele. 4:22. Até que o meu povo deixe a sua loucura, visto que recusam ouvir-me, são como atrasados mentais, que não compreendem nada.
Mas para a prática do mal, isso sim, são perspicazes e argutos. Para fazer a justiça, em todo caso, não tem talento algum. Está escrito aqui, Yirmiyahu 4:22. Vou ler mais uma passagem para vocês, que é Yirmiyahu 8, 8, 8, 8, 8. Vamos lá, 8, 8. Que deu 8. Como podem dizer, Yirmiyahu falando, como podem dizer, nós compreendemos as suas leis, quando os vossos legisladores as trocaram de forma a poder significar aquilo que eu nunca disse? Essas pessoas tão sábias que vos ensinam ficarão cobertas de vergonhas. É o povo que é esse povo aí, ó, que esse povo que vendeu as escrituras, que depois mudou a gramática para corrigir os erros que eles, as alterações que eles fizeram nas escrituras. É esse povo que idolatraram, é esse povo que entregou o Messias, o próprio Criador do Universo, que não aceitaram, que não receberam, dizem ter neles as escrituras. Dizem ter neles a verdade, continua tudo a mesma coisa. Eles não têm a verdade com eles, eles são sinagogas de Satanás, esse povo. Eles são religiosos. Eles não obedecem ao Criador do Universo, eles obedecem o ego deles, o entendimento deles, a visão deles. E por isso que eles plantaram um monte de parafernália que não leva a nada. E insistem aí no dia a dia em dizer que a verdade estão com eles, que é assim, que é assado, que é daquele jeito, que é daquele outro jeito. Eu tenho muita convicção das coisas que porque na verdade, o que acontece comigo? Eu quando eu me deparo com as escrituras, quando eu começo a ver as coisas, porque eu tenho algumas dificuldades muito grandes. Mas aí quando eu vejo Shaul comentando, Shaul falando, Shaul ministrando, aquilo fecha tudo comigo. E quando ele fala que colocou um espinho na carne dele para que a grandeza das revelações que lhe foram dadas não o soberbecessem, eu vejo isso na minha vida. Sabe? E na verdade não é nada disso que plantam por aí as coisas. As coisas são bem mais complexas, são diferentes de todos os ensinamentos que foram trazidos até hoje. As pessoas dizem, eu creio, porque foi essas escrituras, foi essa Bíblia que me conduziu a esse caminho até hoje. Então eu respeito ela. Porque a essência do Criador, aqueles que buscam, na verdade, Yahweh ministra no coração deles e fala com eles. E direciona eles. Sabe, podem ou não acreditar em mim, né? Podem ou não acreditar no que eu coloco. Tá certo? Podem, eu não tô. É você você tem livre-arbítrio, e você que precisa pesquisar individualmente, porque o véu foi quebrado. For rompido, você ter livre acesso. O próprio Messias disse que estaria conosco todos os dias, que nos daria um Espírito, que nos ensinaria sobre todas as coisas. Tá certo? Eu entendo, sabe, por toda a visão que algo me deu, porque não foi dentro de redes sociais, não foi dentro de nada, foi ele falando no meu coração, como fala todo dia, e me traz entendimentos até do que está por vir, de fato do que vem. Não dessas fantasias e dessas parafernália que vai ser uma situação muito delicada mesmo. Esse fim dos tempos, ela é muito difícil. Ela é muito complicada, ela é muito... a gente precisa preparar a mente para isso, porque senão vai enlouquecer. Senão vão virar zumbis, porque a situação vai ficar muito complicada. Esse domo vai cair, meus amados. O plasma que existe por cima desse domo vai descer como fogo nessa terra. Pessoas é morte para toda enchentes, terremotos, terra liquefazendo. É um cenário de catástrofe, destruição total. E quem sobreviver, muitos vão ficar loucos, vão ficar como zumbis. Mas Yahweh tem um plano.
para os deles a partir disso é purificação, como aconteceu nos dias de Noé, acontece hoje. Não ouviram Noé e não ouvirão hoje também. E vão, nem não importa, naquela época de Noé lá tinha muitos que se diziam ser do Criador do Universo. Na verdade tinha líderes, tinha reuniões, tinha rituais, tinha pessoas se reunindo em adoração a Yahweh e tudo, mas não ouviram a mensagem dele. E foram consumidos. Ou não? E importava aquela época conhecer o nome? E você acha hoje que importa simplesmente conhecer o nome se não der ouvido e obediência a ele? Ao que ele está falando, aonde ele está ministrando, ao que ele quer falar. Enquanto vocês ficam embaraçados nesse mundo, nesse sistema de religiosidade, em vez de praticar as coisas e estar atento. É tão complexo as coisas. É porque o inimigo trouxe um embaraço, e até um embaraço até que com uma aparência muito boa para enganar as pessoas, não é verdade? Para enganar. O inimigo tudo que quer enganar. Toda uma história. Veja bem, muitas coisas que acontecem. Por que muitas vezes vocês não... o povo do Criador, às vezes ele fica tranquilo, ele nem busca muitas coisas, muito entendimento. No entanto, ele vê o entendimento num outro povo que não conhece o Criador do Universo. Por quê? Porque o povo do Criador, o Espírito que Yahweh te deu, é um espírito de crer nele, de confiar nele, de não precisar de constatação, de não precisar de provas. É simplesmente crer, fé, esperança e confiança nele. Os outros precisam e eles vão buscar, e eles vão entender muitas coisas, e eles vão... E Yahweh usa eles para trazer um entendimento para você. Mas você não pode seguir homens. Você não pode dar crédito ao homem totalmente, porque nele está um engano. Nele está um engano. Meus amados, meditem sobre as coisas, meditem sobre o Ser Supremo, e principalmente sobre esse nome, Yahushua. Não é Yahushua. Yahushua é ilusão. Ilusão plantada nesse mundo aqui que parece ser, que tem provas a favor dele, né? O nome não é Yahushua. Não interessa se a gramática hebraica tem ou não tem problema. Quem quiser seguir gramática, quer seguir judeus, quiser seguir lá, siga para lá. O Ser Supremo Criador, ele é espírito, ele é vivo. E ele é real. Ele é real. Ele fala com você e ministra no seu coração. Não deixa os urubus tomarem aquilo que está te dando. Que é isso que esses urubus estão aí hoje. É isso que esses ladrões, esses cães gulosos, aqueles que buscam, aqueles intermediários. O meu povo perece por causa dos intermediários. Ele diz isso, que se colocam como intermediários. Não são intermediários. Se colocam como aquele povo que não aceitou Yahushua, que levou ele, que desafiou ele, que matou ele. Se diziam ser os intermediários, os entendidos. A história está muito clara. Não se iluda com homens e nem com esse mundo. Vou falar uma coisa para você. Não ame o mundo nem o que há nele. O que é do mundo é do mundo. Quem fala do mundo, quem é do mundo fala do mundo. Quem é de Yahweh fala de Yahweh. Tá certo? E essa questão de amor aí é muita ladainha também. Primeiro você precisa entender o que é amor, o Rav verdadeiro. Tá certo? Porque senão até nisso aí eles confundem vocês. Até numa coisa boa. Numa coisa que é mandamento. Numa coisa que é escritural, eles confundem vocês. O que é amar? O que é o Rav de fato? Precisa entender isso. Porque senão, né? E a mesma palavra diz: não ameis o mundo e nem o que há nele. Tá certo? Medita nisso. O que é mundo? O que é do reino da luz? E o que não é do reino da luz não pode ter o seu amor. Vão meditando nas coisas, meus amados. Tem muita confusão plantada por aí. Louvado seja Yahweh eternamente. Eu vou repetir de novo. O Criador do Universo, ele me visitou. Ele me mostra todas as coisas.
É Ele que me conduz. E eu não sou, eu sou o pior de todos vocês. Eu sou, como Shaul falava, aquilo que eu não quero eu faço. E a bondade dele superabundou em mim. Por ser o maior pecador de vocês, de todos. Mas eu tenho consciência do que eu falo, porque eu não falo por mim. Eu não falo do que eu entendo, eu falo do que é falado no meu coração por um ser que me visitou há 20 anos atrás. E todo dia me conduz, me traz entendimentos e revelações sobre as coisas. Nunca falaria isso aqui se ele não falasse para mim tomar uma posição diante dessa bagunça e desse embaraço que esse povo está tocando. Ele falou que eu tenho que assumir, porque eu não gostaria nunca de falar essas coisas. Até porque eles vão falar que eu sou endemoniado, eles vão falar que quem me visitou foi um demônio, quem fala comigo é demônio. Eu sei disso. Tá certo? E também não me quero colocar acima de ninguém. É isso, meus amados. Louvado seja ruim eternamente. E ele é real, ele é verdadeiro e é o único. O resto é ladainha, o resto é ilusão. Só lenha, amados.